Muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, ao bloco 15, que é a discussão multidisciplinar de casos. Nós vamos falar do teste genético para síndromes hereditárias de câncer de mama e as implicações para decisões de tratamento. Nós vamos estar contando aqui com a presença de ilustríssimos convidados, né, que a gente vai poder conhecê-los melhor. Deixa eu apresentar o currículo deles rapidamente. Então, nós temos o prazer de ter a doutora Ruana Rocha, que é patologista com residência médica pela Unicamp, especialista em patologia mamária com estágio no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, head da patologia mamária do laboratório Argos, em Fortaleza. Nós também contamos com a doutora Alessandra Borba, mastologista em Porto Alegre, cofundadora do grupo WIN, membro de coordenação do curso de oncogenética da SBM, e o doutor Rodrigo Guindalini, que tem doutorado e pós-doutorado pela USP, fellow na Universidade de Chicago, coordenador da oncogenética da Oncologia DOR. Meu nome é João Henrique, eu sou coordenador da Comissão de Oncogenética da SBM, e nós vamos fazer aqui uma discussão de casos clínicos interessantes que envolvem pacientes que têm indicação e fazem teste genético para a gente ver na prática clínica como é que a gente tem que conduzir. Eu vou começar apresentando os casos e a gente vai debatendo aqui ao longo da nossa sessão. Esse primeiro caso, nós temos aqui uma paciente. Naturalmente, aqui os casos são reais, né? Só a identificação e o nome das pacientes é que a gente alterou, obviamente. Essa paciente tem 54 anos e ela teve um diagnóstico e tratamento de câncer de mama quando tinha 41 anos. E ela tem uma história familiar positiva. A gente fez aqui o heredograma dela, mas vamos deixar... Ela chega para a gente com uma demanda. Vamos ver que demanda que é essa. Doutor, tratei meu câncer de mama há 13 anos. Fiquei sabendo do teste genético através de uma amiga que fez esse exame recentemente. Estou preocupada com o risco da minha filha, que tem 29 anos, e de eu desenvolver um novo tumor na mama. Isso está me deixando muito ansiosa, porque tenho muitos casos de câncer na família. Além do meu próprio caso, meu pai faleceu com câncer no pulmão, 2 irmãs dele faleceram bem jovens com câncer de mama e ovário. Na família da minha mãe tem uma tia que teve um câncer na laringe, e meu avô também teve o mesmo tipo e faleceu em consequência desse tumor na laringe. Então, essa é a história familiar dela. Ela teve esse tratamento de câncer de mama, esses casos de câncer de laringe no lado materno, câncer de pulmão e câncer de ovário no lado paterno. Então, essa primeira questão que a gente coloca aqui para a gente debater é a questão do teste genético, né? Quais seriam as indicações num cenário como esse, uma paciente que já tratou do câncer de mama, em que a gente vai levar em consideração a idade, a história familiar, o prognóstico atual da paciente, expectativa de vida e a importância dessa informação para os outros familiares. Guindalini, Alessandra, você gostaria de comentar um pouquinho sobre esse cenário, essa demanda da paciente, da Sim. indicação do teste? João, acho que eu podia começar. Eu queria agradecer primeiro pelo convite da organização, pelo convite, e vamos conversar um pouco sobre essa paciente e trazer aqui uma situação bastante comum na prática clínica, que são aquelas pacientes que foram diagnosticadas com câncer em um momento da história onde a testagem era muito pouco acessível. Então, todas as pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer de mama no passado, você tem que revisitar a situação que ela teve o diagnóstico e tentar trazer para as recomendações atuais. Então, tem algumas pacientes, por exemplo, que no passado não teriam indicação pelos critérios daquele momento. Nós éramos extremamente restritivos no passado, tentando identificar aquelas pacientes que teriam muita chance do teste vir positivo. Então, muitas vezes você precisava ter inúmeros casos na família, uma idade muito precoce ao diagnóstico. Enquanto que hoje, os critérios se flexibilizaram. Nós estamos ampliando de uma forma bastante sistemática as recomendações para testagem. E essa paciente hoje, ela preenche todos os critérios, inclusive critérios que podem ser utilizados pelo rol da ANS, uma cobertura obrigatória da testagem. Então, hoje, mulheres entre 36 e 50 anos que tiveram diagnóstico de câncer de mama, que tem pelo menos um parente de primeiro, segundo ou terceiro grau com câncer de mama ou ovário, são candidatas e têm cobertura obrigatória
para a realização do teste genético. Então, se você revisitar a história dessa paciente com a sua solicitação de fazer o teste, ela está corretíssima e nós deveríamos seguir com essa investigação. Alessandro, algum comentário? Né, a gente, como mastologista, às vezes faz seguimento dessas pacientes que já trataram há muito tempo e às vezes não pensa, né, em reavaliar a história familiar. Eu acho isso super importante e eu tenho que lidar comigo mesma, porque algumas pacientes no passado falavam sobre teste genético, eu falei para elas não fazerem, e agora eu vou lá e faço a recomendação de fazer. E eu explico sobre isso para a paciente, assim, eu digo, olha, eu era muito mais restritiva porque os guidelines, eles eram restritivos nas recomendações, como o Guindalini nos falou, pelo seguinte, a gente começou estudando os testes genéticos em quem tinha histórico familiar muito positivo, e a gente sabe que aqueles critérios lá iniciais, a gente encontrava em torno de 20% de positividade. A gente tentava ser assertivo. Era um teste caro, um teste que a gente sabia muito pouco como recomendar quando vinha uma VUS, quando vinha genes que a gente não tinha informação. Só que com o tempo, a gente melhorou o nosso conhecimento. Hoje a gente tem muito menos dificuldade em falar sobre isso, em recomendar. E a gente entendeu que quando a gente era restritivo, a gente estava perdendo em torno de 30% das pacientes que tinham variantes patogênicas. Então, esse revisitar e eu ter que me contradizer do que eu disse no passado é importante. E a gente tem que dizer para as pacientes, olha, hoje é fácil fazer esse teste genético. Algumas vezes vai estar na cobertura da ANS, do rol da ANS, como o Guindalini nos disse, mas às vezes também não vai estar. A ANS ainda é restritiva. E eu ofereço privado esse teste, tanto para pacientes do SUS quanto para pacientes de convênio, e explico as formas de fazer o teste, qual o valor que está. Hoje a gente consegue em torno de R$ 1.500 fazer um teste. Então, pode parcelar isso em 10 vezes, a paciente pode se organizar. E explico para ela, a probabilidade do teste vir alterado ela é baixa. Mas se vier, a gente consegue te ajudar a reduzir o risco de ter câncer de novo, novos primários e o mais importante, o resto da tua família a gente consegue cuidar, que foi a demanda da paciente. O que ela nos disse? Eu estou preocupada com a minha filha, se eu não me engano, né? Então, acho que é algo para a gente sempre, assim, quando a gente fala sobre filhos, a gente sempre faz essa demanda ficar importante. Então, o olhar do mastologista para toda paciente que está em segmento tem que ser esse, opa, deixa eu pensar, e quase todas vão ter, a gente vai ter que pensar em oferecer o teste genético. A recomendação atual da Sociedade Americana Oncológica é pensar no teste genético. A gente tem a nossa maravilhosa Maria Isabel Schatz dentro dessa recomendação. Em toda paciente com diagnóstico de câncer de mama, idade menor ou igual a 65 anos, e acima disso, de 65, não é para ignorar. Se tiver histórico familiar, se tiver um triplo negativo. Então, temos que revisitar quase todas as nossas pacientes e pensar em fazer essa oferta. Ou contar com uma equipe multidisciplinar que nos ajude com isso. Muito bem, então foi solicitado o teste para essa paciente e esse foi o resultado que a gente teve. A gente normalmente, né, está acostumado, tem mais facilidade para lidar com alterações de BRCA1 e BRCA2 e veio uma mutação patogênica em RAD51D. E a gente joga isso lá no ClinVar, encontra essa mutação específica aqui classificada como patogênica ou provavelmente patogênica, e os diversos laboratórios relacionam com câncer de mama e com câncer de ovário. Então, o cenário dessa paciente de 54 anos, já tratada de câncer de mama, com essa mutação em RAD51. O que a gente faz agora? Vou corrigir um dado aqui, porque foi 41 anos. Então, pessoal, e agora? Pois é, João. Pois é, João, acho Vamos ver que... como é que ela chega no Recebi consultório. o resultado e vi que deu positivo. Não consigo dormir desde então. O que podemos fazer? Eu quero tirar minhas mamas. E a minha filha? Ainda nem tive coragem de falar com ela sobre esse resultado. Vai lá, Rodrigo. Ela chega com essa Pois é, ansiedade. essa forma de, né, interpretar o teste como se fosse algo extremamente negativo, que tem que trazer pânico, né, para ela, dificuldade de comentar isso com a família, é muito comum, né? Muitos pacientes não querem fazer o teste genético por causa desse medo desse resultado, como lidar com isso. E você tem que começar a abordar esse tipo de angústia na consulta pré-teste, né? Você tem que tentar trazer para a paciente quais são
os ganhos que ela e sua família terão, olhar para o resultado, independente se ele seja positivo ou negativo, como informação extremamente valiosa e que pode modificar para melhor, seja ele positivo ou negativo, a forma de prevenção de câncer. E acho que essa fala traz muito o que acontece na nossa prática clínica quando as pacientes chegam para fazer o pré-teste, ou a consulta de pré-teste, com muito receio, muita preocupação. Então, a gente coloca muito esforço nesse momento para já tentar colocar situações que podem acontecer no futuro, quando o teste chegar, já para deixar a paciente um pouco mais tranquila, para que ela não tenha essa resposta, né, a um teste positivo. Mas é lógico que é sempre muito desafiador quando aparece, né, no seu exame qualquer tipo de resultado, e alguns laboratórios até colocam em vermelho ainda, trazendo até mais angústia para os pacientes, como se fosse um alerta, um sinal vermelho, né? Pois é, dito isso, essa paciente ela tem um gene mutado de moderado risco, RAD51D. O RAD51D ele foi associado em grandes estudos populacionais com aumento de risco de desenvolvimento de câncer, principalmente do tipo triplo negativo. E aí seria interessante, né, João, se a gente estivesse na história dela, qual era o subtipo que ela desenvolveu lá atrás. Se for realmente um tipo triplo negativo, bate muito com o achado genético. E esse gene, ele aumenta de forma moderada o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Então, a gente está falando aí dos genes que estão dentro desse grupo aumentam de aproximadamente 2 a 4, 5 vezes o risco em comparação à população geral. A gente está falando aí em torno de 20, 30, no máximo 40% de risco quando você tem uma alteração em RAD51D. Portanto, você não pode fazer as mesmas recomendações quando você está diante de uma paciente com mutação em BRCA1, as mesmas que você faz e a interpretação diante de uma paciente de RAD51D. E essas pacientes também têm um aumento de risco de desenvolvimento de câncer de ovário, mas felizmente numa idade um pouco mais tardia, após os 45, 50 anos de idade. E, inclusive, com recomendação de fazer procedimentos de prevenção de retirada das tubas e dos ovários a partir dessa idade. Então, essa paciente ela vai ter que ser conduzida para conversar sobre esses riscos, e aí eu vou deixar aqui a Lê para colocar quais são as opções, né, o portfólio que a gente pode colocar para essa paciente que tem a mutação de RAD51D na hora de fazer o manejo do seu risco e para os seus familiares. Obrigada, Guindaline. Vamos começar assim. Eu revi algumas coisinhas que eu anotei aqui para a gente falar. Ela disse que fez o teste, então acho que a primeira coisa aqui a gente viu o resultado do teste, tudo certo, mas quando a paciente diz que fez o teste, é importante a gente revisar qual foi o teste feito. Esse teste genético pode ter sido feito um teste que foi direto ao consumidor, que ela foi numa farmácia e comprou, isso acontece muito nos Estados Unidos, a gente tem que se preocupar com a qualidade do teste. Ah, mas veio uma variante patogênica. Tem alguns estudos mostrando que esses testes, que é o Direct to Consumer Test lá dos Estados Unidos, eles podem dar variantes patogênicas em falso positivo, então a gente tem que se preocupar com isso também. Aqui a gente está vendo até o nome do laboratório, acho que também a outra fase importante, depois que eu vi a qualidade do teste, é rever, sempre façam esse exercício que o João Henrique falou de colocar no ClinVar, rever, é realmente uma variante patogênica. Bom, a partir daí vem a segunda fase. O Guindaline já disse da importância da primeira fase, que é o aconselhamento pré-teste, agora entra a nossa fase do aconselhamento pós-teste. E o mastologista é muito importante aqui para falar, obviamente, sobre mama, mas não esquecer do resto. A gente sempre tem que, eu acho que é um exercício básico. Entra no NCCN e vê as recomendações atuais, isso está sempre em atualização, e muitas vezes a gente não dá conta disso, o que está escrito ali. Então, o Guindaline já nos fez um ótimo resumo falando do risco do câncer de ovário, o risco de câncer de mama associado a triplo negativo. E aqui que eu acho que entra um detalhezinho para o mastologista. A gente tem que saber qual é o risco de câncer na mama contralateral, para pensar se eu vou, né, oferecer uma cirurgia redutora de risco da mama contralateral. Esses genes, que é o RAD51C e D, eles entraram novos na nossa evolução dos estudos da genética associada a câncer de mama.
O que a gente sabe é que o risco da mama contralateral dele é similar a uma mulher que tem câncer de mama, que gira em torno do 0,4% ao ano. Mas esses dados são muito novos, então ela não teria um risco aumentado da mama contralateral. Mas o risco dela associado é de câncer de mama triplo negativo. Eu acho difícil discutir isso com a paciente. Olha, a tua chance de ter uma mama contralateral é baixa, mas se tiver, ele pode ser um triplo negativo. O triplo negativo sempre arrepia todo mundo, inclusive a nós. O medo de ter que fazer uma quimio, ela deve ter feito quimio da outra vez, de passar por tudo isso de novo. Então, qual que é a opção dela agora de segmento? A gente tem que oferecer uma ressonância de mama no segmento para ela anual junto com a mamografia, então a gente está pensando aqui junto com os outros genes de moderado risco. Se ela não tiver acesso à ressonância ou ela tem alguma questão de fobia da ressonância, isso entra na conta também de discutir com ela. Não tem uma recomendação, eu tenho que cuidar da mama contralateral dela com cirurgia, mas o fato de ser triplo negativo, ter que expor a ressonância, é algo a ser conversado. Mas ela está tratada do câncer e o risco dela ter câncer na mama contralateral é baixo. Ela tem que fazer a salpingoforectomia, isso é uma recomendação. E aqui eu vou chamar a nossa patologista para nos explicar como é que são os protocolos, então, quando a gente faz uma salpingoforectomia, porque a gente tem que dizer isso para o patologista, olha, eu estou fazendo uma salpingoforectomia redutora de risco. Existe forma de analisar isso que é diferente, e na sequência eu vou emendar com uma pergunta de mama. Pronto. Obrigada, Alessandra, pela pergunta. Obrigada o convite também ao Breast Meet. É uma honra estar aqui com esse time. É fundamental sua pergunta e, assim, fundamental o que você já começou falando. O laboratório de patologia, o patologista que vai analisar essa peça, ele precisa dessa informação, né? Justamente porque se a gente não tem a informação da mutação, os protocolos para você fazer uma análise de uma salpingoforectomia sem lesão, né, não são básicos. Então, se a gente tem a informação da mutação, é diferente. A gente tem um protocolo que a gente precisa seguir toda a tuba, né, de uma forma sequencial e com cortes mais finos para a gente poder avaliar justamente lesões pré-malignas, né, lesões pré-neoplásicas ali naquela região. Então, é fundamental que o laboratório seja avisado, né, venha na requisição essa história de mutação e o motivo da cirurgia para ser feita a macroscopia adequadamente, porque uma vez não avisado e uma vez feita a macroscopia, a gente não vai conseguir voltar nessa peça cirúrgica para poder refazer. Então, isso também é a mesma coisa na mama, né? É fundamental que a hipótese, né, a cirurgia redutora de risco, motivo, se é mutação ou se não é, qual seria, é fundamental também para a gente avaliar. Eu vou deixar você fazer sua pergunta da mama, que aí eu termino a resposta. Deixa eu só complementar, Lê, só uma pergunta antes de você ir para a mama. Eu acho que é interessante, Juana, você comentou sobre lesões pré-malignas, né? E que, assim, não é muito comum, a gente não fala muito sobre lesão pré-maligna de câncer de ovário, grande parte dos cânceres de ovário são detectados Já parece mais. já numa fase tardia, né? Então, se você puder comentar um pouco que parece que tem um tal de in situ também na tuba e sim. principalmente naquelas que têm mutação em BRCA1 e 2, mas que, quem sabe, também é aumentado também em pacientes com outros genes associados à vida da recombinação homóloga. Você pode comentar um pouquinho sobre os sticks? Perfeito, Guilherme, é o que a gente chama de STIC, né, a sigla. Antigamente a gente botava tudo na conta do ovário, né, a culpa da malignidade. E aí com os tempos a gente foi começando a perceber que na verdade a lesão ela surgia ali na região da tuba, das fímbrias. Então por isso que é tão fundamental a gente fazer essa secção, essa análise adequada da peça cirúrgica, porque justamente as lesões in situ a gente consegue detectar ali as atipias nas células justamente antes de desenvolver a lesão. E aí, por isso que hoje em dia tem a indicação da salpingoforectomia, porque justamente a gente conseguiu, com esse protocolo, diagnosticar mais lesões in situ em pacientes mutadas, né? Então, por isso é tão fundamental essa importância e a gente fazer essa macroscopia adequada. Eu vou reforçar essa parte que a gente está falando, então, do in situ das trompas, porque foi isso que também nos ajudou nos protocolos de BRCA1 e BRCA2, que a gente acaba copiando para os outros, né? Então, os estudos que começaram a ser feitos, a gente analisava a salpingoforectomia feita e começou a se ver que numa idade muito precoce para BRCA1 se encontrava esses in situs na trompa antes, por exemplo, do que BRCA2, e por isso a recomendação para BRCA1 entre 35 e 40. Então, tem muito a ver com essa localização até desse in situ. E a teoria é que o câncer de ovário, nesses casos, começaria talvez com esse in situ das trompas,
E aí também vem um novo estudo, né, Guindalinda? A gente talvez fazer só a retirada das trompas no primeiro trompas. momento para reduzir o risco de câncer de ovário, isso está sendo analisado, e postergar a retirada de ovário. Mas o que que é? Você comentou rapidamente para a gente que o protocolo é diferente quando é uma redutora de risco essa cirurgia versus quando não é. E esse protocolo diferente envolve o número de cortes que tem que ser feito além da macroscopia que você citou. Confere? Confere. Na mama, na verdade, isso ainda não tem um protocolo, né, definido pelos guidelines. Então, o que a gente recomenda é que seja feita uma macroscopia mais extensa, né? Porque se você recebe uma mama, por exemplo, de uma mastopexia ou de uma mama masculinizante, você faz uma amostragem aleatória, né? Assim, obviamente, se você detectar alguma lesão macroscópica, a olho nu a gente representa, mas se não tiver nenhuma lesão detectável, a gente faz uma amostragem aleatória. Nos casos de redutor de risco, hoje a recomendação é que a gente faça pelo menos 2 a 3 representações de cada quadrante, né? Então, assim, uma coisa fundamental essa paciente, antes da cirurgia, foi feito exames de imagem, é fundamental que esses exames de imagem sejam enviados ao patologista, né, justamente para a gente detectar se teve algum achado, alguma área de realce, né, alguma área que possa ser suspeita e que a gente possa investigar melhor na macroscopia, né, e caso não, seja feito esse tipo de representação. Então, a gente divide por quadrantes e em cada quadrante a gente representa pelo menos 3 cassetes, né, de cada região, aleatoriamente também. E aí, com isso, a gente acabou aumentando o índice de detecção de lesões não, in situ, né? Então, assim, tem vários, é muito comum a gente achar nessas mamas carcinomas lobulares in situ, né, neoplasias lobulares, carcinoma ductal in situ também, hiperplasia ductal atípica. Então, é frequente a gente achar nessas mamas de redutores de risco. Perfeito, era justamente essa minha colocação, que para ovário e trompa a gente tem um protocolo da patologia de como olhar para a mama, não. E a mama é Não, enorme, né? A gente tem mamas de exato. 600 gramas, 700 que a gente tira inteira redutora de risco. Então, tu reforçou algo que eu acho que eu considero importante, é compartilhar, teria que ter uma ressonância dos últimos 6 meses para fazer cirurgia nessas pacientes, então compartilhar, essa paciente já fez biópsia, já teve um achado de realce nesse quadrante, nessa localidade, Perfeito. mesmo que um resultado negativo na biópsia, porque ajuda o patologista, talvez naquela área, fazer mais amostragens, porque é impossível tu amostrar a mama inteira, né, em questões de Com lâminas de certeza. patologia, uma mama gigante, né, então essa comunicação lá é importante. Ela é fundamental e principalmente assim, se a gente pensa em lesões que não mudaria a terapia, como por exemplo lobular in situ, mas a gente muitas vezes flagra carcinomas ductais in situ incipientes, pequenos, que não são detectáveis à macroscopia, né, porque eles não formam aquela lesão nodular típica do carcinoma invasivo, que a gente consegue palpar e ver claramente. O carcinoma ductal in situ, às vezes ele passa batido na macroscopia. Então é preciso uma representação ampla, porque aí nesse caso mudaria a terapêutica da paciente, né? Então é fundamental que a gente tenha esse olhar e que o patologista esteja ciente da necessidade de expor mais, né, de amostrar mais essa mama na tentativa de achar essas lesões microscópicas, já que isso pode sim mudar a vida da paciente nesse momento. E agora eu vou Acho que aproveitar a minha chance de fala para fazer uma última pergunta para você, Guindalinda, e já emenda com essa tua questão, então, que você ia comentar. A gente fala da salpingoforectomia como reduzindo o risco de câncer de mama. E a gente sabe que para a BRCA1 também reduz o risco de mama de triplo negativo. Entraria nessa conta, essa paciente vai fazer salpingoforectomia, pode ser que reduza o risco dela ter um câncer de mama de novo? E para a gente conversar sobre o segmento dela, a gente tem informação para isso? Acho que não, viu, Ale? Então, assim, a salpingoforectomia, ela tem 3 grandes benefícios já estabelecidos para pacientes BRCA1 e 2. Primeiro, a redução de 80% aproximadamente do risco de câncer de ovário, tuba, ovário. Infelizmente, ainda sobra um pouco, porque a gente não consegue reduzir o risco de peritônio, né? Além disso, você tem vários estudos mostrando uma redução de mortalidade para essas pacientes. Então, as mulheres que têm BRCA1 e 2 e fazem o procedimento morrem menos do que aquelas que não fazem o procedimento durante a sua vida, né? Elas têm mais tempo aí com a gente. E, por fim, que ainda tem bastante pontos de discussão para pacientes BRCA1 e 2, alguns estudos mostram uma redução de até 50% de risco de câncer de mama. Só que parece que esse benefício acontece de uma forma mais concentrada nas pacientes que fizeram a cirurgia precocemente.
que nós recomendamos para BRCA1 e 2, BRCA1, a janela de oportunidade ideal é entre 35 e 40, BRCA2, 40 e 45, e as pacientes com RAD51C, RAD51D e BRIP1, a gente recomenda a partir dos 45 anos, de preferência até os 55. Então, talvez aquele benefício maior de redução de risco de câncer de mama, que está mais atrelado à idade que você faz o procedimento, possa ser muito mais importante naquela janela de oportunidade para BRCA1 e BRCA2. Tá? Então, nós não temos grandes estudos com pacientes com RAD51C e D, mostrando redução de risco de câncer de mama para essas pacientes, que não é tão elevado como o risco para BRCA1 e BRCA2. E acho que uma mensagem que é importante de passar aqui é que essas pacientes, mesmo que tenham ultrapassado essas janelas de oportunidade, que são ideais para a realização da salpingo-oophorectomia, como é o caso dessa nossa paciente aqui, não tem problema. A salpingo-oophorectomia sempre é importante para essas pacientes. Para vocês terem uma noção, aproximadamente... A gente está tocando o telefone aqui, desculpe. Aproximadamente, qual que é o risco de câncer, né, de ovário para essas pacientes? BRCA1, o risco ao longo da vida em torno de 50%. BRCA2, o risco ao longo da vida em torno de 25%, 30%. A 51C e D em torno de 10%. Então, é por isso que a gente pode jogar um pouquinho mais para frente, porque eles começam mais tarde e o risco não é tão grande assim. Mas nunca esquecer que sempre vale a pena fazer esse procedimento. E eu acho que, para a gente emendar com os próximos slides, João, não sei se você quiser mostrar, é interessante tentar, existem algumas calculadoras, você consegue mostrar para o paciente especificamente qual é o seu risco de desenvolver câncer de mama, e o CanRisk é uma dessas calculadoras que pode incluir RAD51D e RAD51C para mostrar para a paciente de uma forma muito clara qual é o seu risco. Cuidado em usar essas calculadoras, porque a gente acredita que elas superestimam o risco de câncer contralateral, mas é uma forma gráfica, muitas vezes, de você conseguir discutir prós e contras de uma cirurgia contralateral para aqueles genes que não têm uma indicação tão precisa como aqueles de alto risco. E aqui acho legal também a gente colocar que o CanRisk, ele nos permite colocar o histórico familiar e o resultado do teste genético. E essa paciente tinha histórico familiar de câncer de ovário. Isso faz com que o câncer de ovário dela também seja um pouco aumentado, porque em geral os estudos é de 10 a 20%, então essa paciente vai para o limite mais superior pelo histórico familiar. E essa ferramenta também nos ajuda com isso, né, Lindaline? A gente pode colocar resultado de teste genético mais o histórico familiar. Estou fazendo aqui a ressalva do Guindalini, que é uma estimativa, uma super estimativa do risco, né? Quando a paciente tem câncer de mama, o CanRisk está calculando o risco da mama contralateral, e aqui é um valor superestimado, como ele falou. Eu vou pular aqui para o do ovário também. Opa. Esse daqui seria o risco ao longo do tempo do ovário dela, que chegaria até 15%, né, como o pessoal falou. Em benefício do tempo, pessoal, vamos passar por outro caso, senão a gente não vai conseguir discutir. Algum outro comentário final sobre essa paciente? Posso passar para o outro? Vamos lá, então? Então, esse aqui é o caso clínico 2, uma paciente de 40 anos, G1, P1, A0, com história familiar positiva. E ela chega aqui com essa história familiar para a gente. E vamos ver o que ela está demandando. Bom dia, me chamo Maria Eduarda, sou médica, tenho 40 anos e tenho muito medo de desenvolver um câncer de mama. Minha irmã faleceu com tumor triplo negativo aos 48 anos e minha mãe também morreu aos 68 anos com câncer de mama com receptor de hormônio positivo. Fiz um teste genético que veio negativo. Mesmo assim, não me sinto segura. Penso em fazer uma mastectomia bilateral. O senhor pode me ajudar? Então, pessoal, essa paciente chega com essa demanda da história familiar e tendo feito um teste genético que veio negativo. Teoricamente, fez um painel.
Então, vamos lá. Como é que vocês endereçam essa angústia da paciente querendo tirar as mamas, sendo que tem um teste negativo, né, e não tem um parente para poder fazer o teste que foi acometido na família? Essa é uma demanda muito comum, né, João? Esse medo, né, de desenvolver câncer. E assim, infelizmente, as pessoas que deveriam ter sido testadas não tiveram oportunidade, né? Existe uma probabilidade que não é pequena de nós estarmos diante de uma paciente que tenha na família alguma predisposição hereditária a câncer, como uma mutação no BRCA1 ou 2, que foi transferida da mãe dela, que teve o câncer de mama aos 50, para a filha, que teve o câncer de mama aos 46 anos, e ela não ter dado isso. Então, a única pessoa que fez o teste não é a pessoa mais informativa da família. Então, diante desse cenário, é muito complicado você conseguir justificar um procedimento profilático sem um teste genético positivo. Eu acho que a maioria dos mastologistas não se sentem confortáveis em oferecer um procedimento como esse. Então, o oncogeneticista, nesse momento, tem que tentar trazer o risco para o mais, através das calculadoras, para uma realidade mais provável dessa paciente, que ela deve ter um risco aumentado por causa de câncer, por causa do histórico familiar, mas não tão elevado que justifique um procedimento profilático. E tentar oferecer para essa paciente outras estratégias que podem protegê-la. Inicialmente, sem dúvida, essa paciente provavelmente deve atingir limiares para a realização de rastreamento com ressonância anual associado a uma mamografia, e também essa paciente deve atingir já nessa idade, aos 40 anos, com esse histórico familiar, também indicação para a realização de quimioprevenção. Então, essas pacientes elas não saem de mãos vazias. Eu dificilmente vou ficar confortável em concordar com uma cirurgia profilática, mas ela não pode sair com as suas mãos vazias dessa consulta. Ela tem que sair com uma discussão sobre outros métodos de rastreamento personalizados e prevenção que não necessariamente envolvam cirurgia. Então, foi feito o CAN-RISC dessa paciente, né, em que a gente coloca aqui os dados clínicos da paciente, o histórico familiar, o resultado do teste genético, e a gente tem esse resultado aqui, em que ela tem um risco de 2,8% em 5 anos, 6,9% em 10 anos de desenvolver câncer de mama e 27,3% ao longo da vida toda, né? Ela é classificada de acordo com os critérios do NICE como risco moderado, baseado na história familiar, aqui a comparação com a população em geral. E aí, Alessandra, como é que a gente conduz a ansiedade dessa paciente agora? A Vindarine já resumiu super bem, assim, que eu considero sempre falar para a paciente que a histórico familiar é dinâmico. Daqui a 5 anos pode algum familiar dela com câncer aparecer, a gente poder testar. Eventualmente vem uma variante patogênica em BRCA que ela não recebeu, isso nos ajuda também. Concordo que a gente não consegue nem ter melhora de sobrevida global em fazer mastectomia redutora de risco em BRCA2, por exemplo. Imagina alguém que não tem variante patogênica. Então, aqui é segmento com ressonância, explicar que a gente não, né, vai ficar acompanhando ela, o histórico familiar é dinâmico, conversando consulta a consulta, e dizer para ela que eu posso não conseguir reduzir o risco dela ter câncer de mama, mas fazendo a detecção precoce, ela vai ficar bem tratada e a gente está junto com ela nessa caminhada. Acho que a mensagem daqui é essa. O fato de não fazer a cirurgia não é abandonar a paciente, né? A gente vai junto com ela trabalhando essa ansiedade, os dados e os números dos estudos. Então, ela atinge, né, o limiar para fazer tanto ressonância, tá? Mais do que 20% ao longo da vida. Então, ela já tem indicação, e ela tem indicação de fazer quimioprevenção, e você pode usar critérios mais conservadores, aumento de risco nos próximos 5 anos acima de 1,7% e nos próximos 10 anos acima de 5%. Então, ela preenche critérios para a realização de quimioprevenção e ela pode hoje, por exemplo, sair da sua consulta utilizando tamoxifeno para justamente reduzir o risco em aproximadamente 50% desses 27,3% utilizando esse medicamento. Deixa eu te apertar um pouquinho aqui, Alessandra, com a pergunta que a Bárbara fez aqui no chat, quando a paciente está demandando muito a mastectomia. Às vezes a gente escuta no consultório a paciente falar assim: doutor, eu não vou dormir se você não fizer a cirurgia. Isso é A gente super pode fazer a comum, né? cirurgia com essa demanda? Acho que essa é uma questão muito comum as pacientes hoje em dia vindo
buscar a mastectomia redutora de risco para nós, por diversos motivos, histórico familiar, às vezes não tem histórico familiar tão importante por biópsia. O que eu costumo dizer, assim, toda cirurgia a gente tem que ter um respeito pela cirurgia. Se eu começar a operar muitas pacientes sem doença, eu vou ter taxas de complicação. Então, eu explico as complicações. Pode ter alguma complicação com a reconstrução com a prótese, pode ter necrose, pode ter reação à medicação, pode ter uma série de complicações. E para eu indicar a cirurgia, eu tenho que estar muito segura do benefício que eu estou fazendo em indicar a cirurgia. Essa é a maneira que eu falo com as pacientes. Então, eu não saio nunca na primeira consulta com isso definido. Agora, tem pacientes que tu está acompanhando há 2, 3, 4 anos, tu explicou tudo, ela compreendeu tudo e ainda assim ela deseja a cirurgia. E aí tu pode ir conversando com o geneticista que está te ajudando com o caso e trabalhando esses riscos, mas a decisão delas, em geral, nesse momento do desejo, eu não vou dormir se eu não fizer mastectomia, é por medo. A gente não trata a ansiedade com mastectomia. A gente tem que ir conversando com ela os dados e os estudos para que isso comece. Assim, tomar a decisão da mastectomia, entendendo, compreendendo os seus riscos é uma coisa. Tomar porque eu tenho medo que eu vou morrer de câncer de mama no próximo ano, achando que é 100% de chance, é outra coisa. Então, trabalhar com os dados, mostrar gráficos, Alken Risk, usar o tamoxifeno, a ressonância e dando tempo ao tempo, em geral, elas baixam a ansiedade. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho, não sei, Guindaline é tua também. Então, para o fechamento desse caso, a pedida da mastectomia quase sempre. A gente tem que saber desconstruir isso, a gente tem que saber explicar a mastectomia, o que eu tenho de evidência para BRCA1 e BRCA2 da mastectomia, o que eu tenho de evidência para ela, e trabalhando com muito dado, muito número e muita informação, em geral, elas ficam bem. Bom, nós temos 3 minutinhos, eu vou pular para o último caso e a gente faz um comentário bem rápido sobre ele, pode ser? Combinado. Então, vamos lá. Doutora, tenho 37 anos e uma história de câncer na família. Minha avó materna morreu de câncer de mama aos 85 anos. Minha mãe faleceu de um sarcoma aos 89 anos. Uma tia também morreu de um câncer de pâncreas aos 92 anos. E tem uma tia que recebeu o diagnóstico agora de câncer de mama aos 89 anos. Fiz um teste genético que mostrou várias alterações genéticas, mas eu não entendi esse resultado. Estou muito confusa e preocupada. Receio que meu risco seja muito grande. Se for necessário, não importo em retirar minhas mamas. Pessoal, bem rapidinho. VUS num BRCA1. Fique à vontade. Ainda eu vou começar e vou deixar você finalizando, tá? Esse caso eu tenho muita propriedade em falar, porque a flechinha é a minha mãe. Embaixo dessa flechinha sou eu. Então, esse resultado é da minha família. Essa minha tia-avó com câncer de mama agora é um câncer de mama bilateral, recém-diagnosticado. É um histórico familiar que incomoda. A gente não ignora ele, mas o teste genético da minha mãe veio esse aqui. Então, vou deixar a mensagem de VUS final para o Guindaline, mas para vocês entenderem o quanto eu levo isso a sério. Eu não testei. Eu não fiz essa variante da VUS em mim em BRCA1. A gente não tem que levar em consideração a VUS em BRCA1. Mas eu não ignoro o meu histórico familiar. Passe a mensagem final, por favor, Guindaline, sobre VUS. Esse caso o caso da família é complexo, né, Ale? É interessante, a gente tem que conversar sobre FH em outro momento, mas focando aqui na VUS, cerca de 95% das variantes de significado incerto serão reclassificadas para, serão descalonadas, então saem de variante determinada para variantes benignas. Portanto, se você tomar qualquer tipo de atitude diante de uma variante de significado incerto, considerando que ela é patogênica, você tem 95% de chance de estar errando. Portanto, nunca tome a decisão baseada em uma variante determinada. Se você tiver um histórico familiar muito forte, tem que sempre tomar a decisão baseada na história familiar, como foi feito no caso anterior, e siga essa paciente uma vez por ano, a cada 2 anos, para tentar entender se essa variante vai ser aqueles 5% que vão virar patogênica. Mas, felizmente, a maioria não é isso que acontece, e a gente não deve considerar esse tipo de achado para tomar nenhuma decisão neste momento. E o legal, se der tempo de mostrar o slide que tem a bola no centro ali, João Henrique, com vários determinantes, assim, a VUS para ser reclassificada, ela não é baseada só no histórico familiar. Então, pegar as pessoas que teve câncer, testar se tem a VUS ali, que 50% da família vai e não vai ter essa VUS. Então, a reclassificação de uma variante de significado incerto envolve vários critérios e a gente ainda vai melhorar isso.
Daqui a pouco vai vir as HotVus para nos ajudar, a gente vai ter melhorias, mas a mensagem é, se a gente tomar uma decisão baseado numa VUS, achando que é ela que está causando, a gente vai estar errando. O Lindarino foi muito claro, em 95% das vezes. Então, na dúvida, eu nem testei para não ficar olhando para ver se eu tenho essa VUS. O meu manejo, o manejo da minha mãe, é baseado no histórico familiar. Uma última pergunta aqui, Ana, só para terminar, que a gente já estourou o tempo. Nesses casos dessas pacientes com VUS ou com uma mutação patogênica que não seja de alta penetrância, que o paciente não fez mastectomia, apareceu uma lesão radiológica que aparentemente é benigna, a gente fica tranquilo só com a core biopsy ou a gente tem que ser mais agressivo, fazer a cirurgia, tirar a lesão toda para o patologista analisar? O que você tem a dizer sobre isso? Ou isso se restringe às mesmas indicações fora das pacientes de alto risco, como as lesões proliferativas, coatipias, hiperplasia ductal atípica? Como é que a gente tem que fazer? Tem que ser mais agressivo? Tem que ser cirúrgico? Ou a biópsia de fragmento é suficiente? Eu acho que sempre vale a pena a correlação radiológica, né? Assim, o histórico é importante, mas a radiologia mais importante ainda, e você fazer uma boa correlação com a amostra. Muitas vezes o problema é que a core biopsy não vem representativa da lesão. Então, isso aí a gente não pode ficar tranquilo e dar uma ausência de alteração, ausência de neoplasia, se a gente tem uma core biopsy não representativa da lesão. Por isso que é tão fundamental a gente, patologista, sempre receber, né, o laudo do ultrassom, a ressonância, o que é que o paciente tem de alteração para a gente poder julgar se aquela amostra representativa da lesão, se tem uma concordância radiopatológica, né, para a gente poder garantir que não tem nenhuma alteração lá. Uma coisa que eu sempre faço também nesses pacientes é fazer cortes aprofundados do fragmento, para a gente poder detectar também, assim, lesões que às vezes não aparecem no primeiro corte. Então, é fundamental também o patologista ter esse olhar de buscar alterações nesses pacientes que podem ter alterações pré-cancerígenas, né, que a gente tem que procurar com mais afinco. Muito obrigado. Nós estamos em cima da hora para cumprir rigorosamente o tempo. Muito obrigado, Alessandra, Juana, Rodrigo. Obrigado a todos que estavam acompanhando. E vamos passar agora para a nossa última sessão do Breast Meet.